pedir uma salva de palmas para o Palmeiras, porque ele cumpriu rigorosamente a sua missão na Copa do Brasil. Ele entrou em campo para ser #bunda mole. Contra um Palmeiras, com todo o perdão da expressão, então um Palmeiras broxa, um Palmeiras que nega fogo, impotente. O lance da cabeçada foi juvenil demais, cara. O lance da cabeçada foi de uma cabacice absurda. Rapaziada, os comentaristas não pouparam o Palmeiras após a eliminação do Verdão aí em pleno Allianz Parque pro Corinthians, né, da Copa do Brasil aí, pessoal. Então, enfim, vocês vão querer ver, vocês não vão acreditar no que os comentaristas falaram aí a respeito do Palmeiras dessa eliminação, beleza? Então, o Felipe Facincani, o Serdan também falou, o Piperno, acompanha o vídeo aí que tá muito top o vídeo, só não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão, beleza? Então, sem mais enrolação, bora conferir aí que o vídeo tá polêmico, mandaram a real. Eu vou pedir uma salva de palmas para o Palmeiras, porque ele cumpriu rigorosamente a sua missão na Copa do Brasil. Ele entrou em campo para ser #bunda mole. Então, como ele entrou com a missão de ser bunda mole em 2 jogos e passar essa vergonha, um time que entra para querer passar por um vexame desses, ele merece o quê? Uma salva de palmas. Então, todo mundo aqui comigo, vamos bater palma para o Palmeiras. Vamos bater palma, porque o Abel Ferreira estava batendo palma agora lá no final do jogo. Então, Abel, vamos bater palma junto com você. Vamos aplaudir. Já diria Raul Gil, vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Pegue o seu banquinho e saia de fininho. É isso aí, vamos aplaudir o Palmeiras. Quero uma salva de palmas. Vamos aplaudir, porque foi uma atuação maravilhosa. Olha, o Palmeiras jogou um futebol e joga um futebol primoroso. Dá gosto de ver o Palmeiras jogar. Eu fico emocionado de ver o Palmeiras jogar com essa postura. Olha, eu tô realmente... Olha, eu tô rindo aqui que eu tô muito feliz. Porque, assim, o cara que, por exemplo, tem saudade dos Trapalhões, tem saudade da velha Praça é Nossa, o cara que tem saudade do Costinha, do Golias, de um show do Ari Toledo, de todos esses gênios do humor, esse cara está sendo brindado com uma aula de palhaçada. Então, o que o Palmeiras virou foi um circo, né? Um show de risos, um show de humor de péssima categoria. Então, a gente tem que aplaudir, porque se os caras entram em campo para fazer esse tipo de espetáculo dantesco, a gente tem que aplaudir, porque se é um show de humor, né, que o Palmeiras tem dado ao torcedor, é lógico que todo final de espetáculo, quando fecha a cortina e abre de novo para os atores cumprimentarem a plateia, aqui a gente tem que tomar o nosso papel como grandes espectadores. Então, como grandes espectadores do que foi o Palmeiras contra o Corinthians, eu tenho que aplaudir, né, essa palhaçada que foi o jogo. Parabéns, inclusive, eu quero só dizer uma coisa, tá? Muita gente, claro, pode falar, o Palmeiras como é que perdeu para um time falido, para um time que não sei o quê, que o Corinthians não tem nada, não sei o quê. O Corinthians jogou certinho dentro da limitação dele. O Corinthians sabe que não é um time brilhante, o Corinthians sabe que não é um time que tem jogadores dentro de campo, em grande maioria, que são super decisivos e tudo mais. Então, o que o Corinthians fez? Dar a bola para um time que é acéfalo. O Palmeiras é um time acéfalo, taticamente, tecnicamente. Então, quando você dá a bola para um time que não sabe o que fazer com a bola, você fica lá tranquilo. Uma partida sossegada. O Corinthians parecia que estava jogando no Palácio de Versalhes. Sabe os jardins do Palácio de Buckingham? Aquele passeio à tarde, antes do chá das 5 dos ingleses, aquela coisa para arejar a cabeça, para ver a natureza, para olhar os passarinhos e tirar foto. Era a postura do Corinthians hoje no Allianz Parque. É exatamente isso. O Corinthians jogou como ele tinha que jogar no Allianz Parque. Tinha 1-0, falou, tá, Palmeiras, se vira aí, já que vocês não sabem mesmo o que fazer com a bola, então eu vou ficar aqui como mero espectador e se sobrar alguma coisinha para mim, eu vou lá e caceto. E foi lá e fez 2 gols, acabou. Outra coisa, se na semana passada
eu tinha dado porrada na arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio, e com merecimento, que ele mereceu toda a porrada, porque, claro, aliás, eu fiz a promessa de não citar o nome do cara e acabou escapando por aqui, me desculpem, né, por não ter cumprido a promessa, mas hoje a arbitragem que mais me preocuparia do Daronco, de ser um cara que pica o jogo, de ser um cara que não deixa jogar, ele fez uma arbitragem hoje que não tem o que falar, O que o Aníbal Moreno fez com 5, 10 minutos de jogo? O cara deu uma cabeçada no jogador do Corinthians num ataque do Palmeiras. O Emiliano Martínez deu um pisão agora em cima do Romero. A comissão técnica do Palmeiras é completamente desequilibrada. Esses caras precisam tomar sei lá o quê. Tarja preta, tarja roxa, tarja azul, tarja Ducato A4. Que não é possível, cara. É um desequilíbrio, é uma falta de noção na condução mental de um jogo de futebol de grande porte. Não tem o que falar. Eu vou falar o quê do Daronco? Vou falar o quê? A gente tem que falar é do Palmeiras. A gente não pode perder mais tempo arrumando desculpas para esse tipo de patifaria. Ô Léo, e nem precisava ser cabeçada, nada. Pega o cara num lance normal de jogo, você entendeu, cara? Dá uma entrada mais dura, dá uma dividida mais dura. O lance da cabeçada foi juvenil demais, cara. O lance da cabeçada foi de uma cabacice absurda. Mas assim, cara, é tão simples a gente entender o que é o nosso time hoje. É só a gente recapitular um pouco, 3 anos e meio atrás, 3 anos e alguma coisa atrás, aí 8 meses, de como a Leila pegou o time da mão do Maurício e o time que a gente tem hoje. É simples, é só analisar. O Breno Lopes não é pior que o Facundo. O Breno Lopes, ele não é pior que o Facundo. O Daverson não é pior que o Flaco Lopes. Certo? Aí, Dudu, Felipe Melo, até o Luan, velho. Que a gente falava da sorte do Luan, que não sei o quê, que isso e aquilo. O Luan é infinitamente melhor que o Mikael, infinitamente melhor que o Fux. Ou seja, as reposições que a gente fez, a gente dispensou todos esses jogadores aí, e as reposições que a gente fez, elas foram nojentas. Palmeiras gastou quase 600 milhões, Léo, em jogadores pífios, certo? O Evangelista, como eu já disse antes, o Evangelista, 7 anos no Bragantino. Um cara que fica 7 anos no Bragantino não precisa jogar no Palmeiras, velho. O Martinez, o Emiliano, era do Bragantino também, mano. Aí ele foi para, que nem o Pepe falou aqui, aí ele foi para Dinamarca e o Palmeiras foi buscar ele lá na Dinamarca. O Sousa, hoje até no primeiro tempo até gostei do Sousa hoje, certo? Mas não é que eu gostei e eu acho que ele tem que ser titular do nosso time. Não, entendeu? O Facundo, ele errou no primeiro tempo 2.000 passes, velho. O nosso melhor jogador no primeiro tempo, que foi o Vitor Roque, as únicas coisas que aconteceram do meio de campo para frente foi devido ao Vitor Roque. Ou na lateral direita, ou na lateral esquerda, ou pelo meio. Ele tirou o Vitor Roque, cara. Não, daqui a pouco tem a coletiva do Abel. Alguém tem que perguntar por que ele tirou o jogador, que é a contratação mais cara da história do Palmeiras. Como é que o cara tira o Vitor Roque, que era o melhor jogador em campo? Exatamente. Entendeu? Para colocar o Flaco Lopes, sendo que a gente não cruza uma bola. Qual bola foi cruzada durante o jogo, a não ser de escanteio, ô Léo? Então, qual que é o esquema pro Flaco? E manter o Facundo em campo? Mano, sabe, tá de brincadeira. Tá de verdade mesmo. O nosso goleiro já deu, né? Obrigado, mas já deu, hein? Mas já deu. No primeiro gol dos caras, ele ficou estático em cima da linha, Léo. Ele ficou estático em cima da linha do gol, velho.
sabe? E no segundo gol dos caras, a imagem que... Só se tiver uma imagem anterior. A imagem que tem é ele empurrando o cara. É ele empurrando o cara. Depois ele quer reclamar de falta, mano. Você entendeu, cara? Então, já deu. Entendeu? Já deu. Então, o Abel hoje, mais uma vez, não é que é só hoje, não. Mais uma vez, tem culpa na expulsão do Moreno? Não tem culpa na expulsão do Moreno. Entendeu? Aí, é lógico que com 10 jogadores, muda. Concordo com isso. Mas ele não tem repertório, velho. Ele não tem repertório. A gente já viu grandes times jogarem com 10 jogadores e jogarem bem pra caralho. Não fazer falta, sabe? Então, assim, a hora que a gente precisou da qualidade, Léo, quando a gente precisou da qualidade, a gente não teve qualidade, né? Aí eu vejo algumas pessoas falarem assim, tá vendo? Pressionaram, ficaram falando que tem que ter ódio, que tem que ter... mas não é questão de ter ódio pro cara fazer o que ele fez. Você entendeu? É você ter ódio, é você ter disposição dentro de campo, mas você tem que ter qualidade também. Foi muito mais equilibrado do jogo contra um Palmeiras, com todo o perdão da expressão. Então, um Palmeiras broxa, um Palmeiras que nega fogo, impotente em jogos grandes. Veja, Palmeiras... O outro lá que os caras tomavam remédio. Pois é, você vê como que é o negócio, né? Porque, Flávio, o Palmeiras jogou 2 mata-matas contra o Corinthians esse ano, o Campeonato Paulista, agora não conseguiu fazer um gol. Nem um gol. O Palmeiras, nos últimos 7 jogos contra o Corinthians, perdeu 4. Palmeiras no Campeonato Brasileiro esse ano perdeu para o líder Flamengo, perdeu para o vice-líder Cruzeiro, perdeu para o 4º colocado Bahia. O Palmeiras não consegue ganhar de time bom. Palmeiras, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, se você pegar todos os 5 melhores, né, o Palmeiras em 8 jogos contra os adversários diretos que ficaram nas 5 primeiras posições, nesses 8 jogos, 24 pontos disputados, o Palmeiras fez 4. O Palmeiras fez 2 empates contra o Flamengo, 1 empate contra o Internacional e 1 empate contra o Fortaleza. O Palmeiras perdeu 2 vezes para o Botafogo, o Palmeiras perdeu para o Internacional em São Paulo, perdeu para o Fortaleza lá. Aí o Palmeiras pegou o Botafogo na Copa Libertadores, muito bem, fez 1 ponto. Aí o Palmeiras pegou o Flamengo no campeonato, na Copa do Brasil, foi eliminado. Então, vejam só, o Palmeiras ainda de alguma forma surfa naquele bom momento até 2023. E em 23 mesmo já era um Palmeiras que vivia os estertores dessa grande fase e, para a felicidade geral da nação alviverde, o Palmeiras tinha o Endrick, que foi o cara que resolveu o Brasileiro de 23 a partir daquele jogo histórico contra o Botafogo, porque o técnico do Palmeiras até então relegava o garoto, que era o maior talento do time, à condição de reserva, como aconteceu na Libertadores de 23. E na Libertadores de 23, naquela eliminação, eu cansei de ficar rouco aqui e falei, gente, olha o que estão fazendo. Não é possível que em 180 minutos contra o Boca, o Endrick só entrou em campo em 1/4 do tempo. Mas de lá para cá, esses erros eles têm se repetido a uma velocidade muito grande. Eu acho que o Abel foi o mais vencedor técnico da história do Palmeiras e foi um grande técnico, sim. Técnico excepcional nos seus melhores momentos. Mas o trabalho dele caiu vertiginosamente, ele não consegue mais apresentar solução nenhuma, é inconcebível. O Palmeiras, por exemplo, em tantas vezes durante o jogo, iniciar as suas jogadas por meio de chutão do Everton. Isso aí é coisa de time de fazenda, de time de várzea. Mas não é de vez em quando que faz isso. Isso é algo recorrente. Então, como é que o Palmeiras não corrige esses defeitos que são básicos? E a expulsão do Aníbal, jogador bastante, enfim, limitado, por sinal, né? Um cara voluntarioso, indicado pela comissão técnica, acontece também como reflexo do comportamento da comissão técnica. Hoje, um dos assessores do Abel tomou um cartão amarelo aos 3 minutos de jogo.
3 minutos de jogo já tinha gente do banco do Palmeiras tomando cartão amarelo por excesso de reclamação. Aliás, eles reclamaram de uma falta que não aconteceu no Vitor Roque. E aí o time ficou nervoso, carregado o tempo todo. E é óbvio que algum outro jogador ser expulso seria questão de tempo. A jogada que gerou a expulsão do Moreno foi algo extremamente desleal. Como foi desleal também o Emiliano Martínez no lance que provocou a saída do Yuri Alberto. Ele pisa no pé do jogador do Corinthians e agora o coice que ele deu no Romero no final do jogo. E não adianta o técnico do Palmeiras reclamar. Eu quero saber se ele vai ter hombridade para responder todas as perguntas na coletiva hoje, porque ele tem fugido disso aí também. Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo. Vocês puderam conferir aí a fala, as opiniões de Facincani, Serdã, Piperno, da Jovem Pan, enfim, falando aí e falando bastante com relação ao Palmeiras aí depois dessa eliminação, né, vexatória pro Corinthians em pleno Allianz Parque, né, o Allianz lotado de palmeirense. A torcida compareceu em peso, empurrou o time, enfim. Mas em campo não obteve aquela resposta, né? Em campo o time não estava tão focado assim, né, pessoal? Enfim, na minha opinião, faltou muito pro Palmeiras o sangue nos olhos mesmo, de ser um derby, de ser um clássico, de ser jogo de mata-mata, né? Enfim... E aí eu acho que faltou muito isso pro Palmeiras e não faltou pro Corinthians, né, pessoal? Do outro lado não faltou, enfim. E essa eliminação, obviamente, causa muita irritação, principalmente aos comentaristas, né, que são, sim, são palmeirenses, né? O caso do Facincani, né, o Serdã aí, o próprio Piperno da Jovem Pan. Então, assim, eles realmente não poupam palavras a respeito de toda essa situação, né? Mas é levantar a cabeça, seguir em frente, que o Palmeiras tem muita temporada ainda pela frente, tem Libertadores, tem Brasileirão. Mas qual que é a sua análise do Palmeiras nesse mata-mata contra o Corinthians? O que você achou? Qual que é a sua opinião sobre o time, sobre o Abel, sobre os jogadores, no confronto no geral e nesse jogo aí no Allianz? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários, sua opinião é muito importante, beleza, pessoal? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, o like é importante, ajuda demais, então fortalece aí. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque assim você sempre recebe os vídeos novos aqui do canal e tá sempre inteirado em tudo que tá acontecendo com o Verdão, todo dia. Belezinha? Então é isso aí, agora pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço, é o Porco, é nóis. Fui!